Cara, eu tô vendo uma onda de pessoas querendo sair do Brasil ou então já saindo do Brasil, e eu gostaria de conversar um pouquinho hoje sobre isso com vocês, sobre os motivos que me fizeram também sair do Brasil. A gente sabe que são vários fatores no dia a dia, são várias coisas que realmente acabam estressando a gente, e eu gostaria de trazer um pouquinho desses pontos hoje, só pra gente bater um papinho e você também me conhecer um pouquinho melhor, principalmente pra você que já é inscrito no canal, quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, saber um pouquinho mais sobre a minha história, um pouquinho mais sobre o meu dia a dia e coisas do tipo. E até mesmo para você que já é meu aluno e gostaria de saber um pouquinho também mais sobre mim. E existem três principais motivos que realmente me fizeram sair do Brasil, porque no dia a dia para mim não estava fazendo sentido. Eu morava em São Paulo quando eu morava no Brasil, tá? Na Zona Leste. Eu morava num bairro chamado Vila Matilde, perto do Tatuapé. E era um bairro muito bom, na verdade. Eu gostava bastante de lá. Tinha tudo por perto, tinha mercado, tinha, cara, tudo que eu precisasse. Tinha do meu lado, assim, sabe? E eu gostava bastante de lá pela praticidade, pela localização. Eu tava a 1 quilômetro de distância de duas estações de trem, então eu ficava no meio entre uma e outra ali. E a praticidade, assim, era absurda, sabe? De ter tudo perto e coisas do tipo. Em contrapartida, hoje eu moro num lugar aqui na Espanha chamado La Rioja, é como se fosse o estado, né? E, cara, é uma cidade, aqui onde eu moro especificamente, La Rioja é como se fosse o estado, e aí são várias cidadezinhas pequenas dentro de La Rioja. E eu moro numa cidadezinha que tem cerca de 1.000 a 2.000 habitantes. E a outra cidade mais próxima, tipo, que realmente tem mais pessoas e tal, fica a 10 quilômetros daqui. De carro dá 10 minutinhos porque você pega uma estrada. Só que andando pra uma cidade assim, fica meio complicado. Então, se você, inclusive, quiser saber mais como é morar em uma cidade pequena, no exterior, cara, deixa um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo desse pra você. Isso daqui é importante dizer que não é só na Espanha que é assim, tá? Em praticamente todos os lugares no mundo tem essas cidades pequenas. E aí as cidades pequenas, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, existem as cidades aí que você só consegue morar nelas se você tiver carro, porque não tem transporte público e coisas do tipo. E isso daqui é muito normal de acontecer quando você sai do Brasil, ou então quando você vai morar num interior, que é muito interior mesmo. Eu não considero interior de São Paulo, por exemplo, como sendo interior, porque o interior de São Paulo, sei lá, Campinas, cara, Campinas tem 200, 300 mil habitantes, é gente pra caramba. Só pra você ter uma ideia, a capital aqui de La Rioja, onde eu moro, que se chama Logronho, tem menos de 150 mil habitantes. E o interior de São Paulo aí, qualquer cidade do interior de São Paulo tem o dobro, pelo menos, de pessoas do que tem aqui na capital onde eu moro, entendeu? E, cara, isso daqui eu tô trazendo pra você só pra você entender mais ou menos o contexto, mas o primeiro ponto principal que me fez querer sair do Brasil, e acho que realmente o motivo principal foi a questão de segurança. Eu morava em São Paulo, né? E eu nasci em Pernambuco, inclusive eu tenho um outro vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre a minha história, e aí você também pode entender um pouquinho mais. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas, cara, eu tinha uma insegurança, assim, absurda de sair na rua, de, sabe? Pô, eu comprei um celular. Eu tô na rua, eu não posso usar o celular porque eu posso virar alvo de, você sabe o que, né? E, cara, simplesmente eu não tinha um prazer de querer sair de casa, de querer fazer atividades fora, ir pra parque. Cara, o parque é uma das coisas, assim, que pra mim faz mais sentido na vida, porque tem um contato com a natureza, inclusive onde eu moro hoje tem um parque aqui 5 minutinhos andando, e aí, cara, tem um monte de bicho lá, tipo, sei lá, pato, tem rio, tem um monte de coisa, e isso pra mim é muito decisivo, pensando num dos pontos também que eu vou falar aqui nesse vídeo, que vai ser qualidade de vida, mas eu já chego lá. Então, na parte de segurança aqui, cara, eu tinha toda a praticidade perto de mim, né? Eu morava na Vila Matilde, como eu falei pra vocês, e eu tinha toda a praticidade, eu morava perto de tudo, eu tinha tudo por perto, eu ia andando, sei lá, até o mercado. E simplesmente eu tinha uma puta de uma insegurança de andar com celular, com carteira ou coisa do tipo, e era tudo na cintura e por aí vai, coisas que vocês sabem que acontece muito como uma medida de proteção, de segurança, vamos colocar assim. E, cara, isso pra mim, com o longo do tempo, foi me enchendo tanto o saco, sabe? Por exemplo, eu morava em Osasco antes de morar em São Paulo. Cara, Osasco, onde eu morava, era uma cidade muito boa quando eu cheguei em Osasco. E era seguro, eu podia sair na rua, eu podia, sei lá,
ir pra escola tranquilo, fazer minhas coisas na rua como criança tranquilo. E quando eu fui crescendo, cara, simplesmente, tipo, a criminalidade aumentou tanto que simplesmente eu não tinha mais esse prazer de sair, de, sabe, fazer as coisas fora. E simplesmente acabou se tornando um lugar que, pelo menos uma vez no dia, tinha alguma coisa de assalto ou coisa do tipo que vocês sabem que acontece muito. Se eu parar pra contar essa história pra vocês do que acontecia ali, e isso que era um bairro legal, tá? Era um bairro muito legal de Osasco. E se eu contar as coisas pra vocês do que acontecia ali, cara, assim, de verdade, é um papo de sentar e conversar e, pô, é muita coisa, assim, bem complicado mesmo, bem complicado mesmo. Mas eu não trago aqui justamente porque não pode, né? O YouTube não aceita, mas, cara, simplesmente assim, era impossível, impossível, impossível você sair na rua tranquilo e pensar, beleza, eu vou sair de casa, daqui a pouco eu vou voltar pra casa com todos os meus pertences e seguro, sabe? Isso é uma coisa que não tinha. Então, isso foi o principal motivo pra mim, que eu trabalhava pra caramba, eu ainda trabalho pra caramba, e eu pensava, caramba, eu trabalho tanto pra conquistar as minhas coisas e simplesmente eu não posso usufruir das coisas que eu compro, que eu trabalho pra conquistar, porque simplesmente eu não tenho segurança, sabe? Então, isso foi o principal motivo. Inclusive, comenta aqui também se esse pra você tá sendo um dos principais motivos aí pra você, só pra eu saber como que tá sendo aí. Se você quiser também comentar alguma história sua, alguma coisa que faça sentido compartilhar também, né? Só pra gente bater esse papinho também, eu entender também o seu lado, vou ler todos os comentários com toda certeza. E o segundo ponto é custo de vida. Cara, custo de vida no Brasil, assim, aumentou tanto, mas tanto. Principalmente depois da pandemia, né? Durante a pandemia, a gente até entende a questão de ter aumentado os preços, porque tava uma questão de mão de obra mais complicada por conta de todas as medidas ali de segurança contra a Covid e tudo mais e tal. Aí teve o boom ali de preços, isso aconteceu ao redor do mundo inteiro, então isso foi inevitável, vamos colocar assim. Só que, depois que passou todo o problema ali de pandemia, né, que as pessoas puderam começar a sair de casa, puderam começar a trabalhar tranquilamente de novo e por aí vai. Simplesmente os preços, ao invés de decair, né, que era o que deveria ter acontecido, porque, cara, a vida voltou ao normal. Cara, simplesmente os preços seguraram porque a população já estava tão acostumada a estar pagando caro que com toda certeza os mercados, os produtores de alimentos e coisas do tipo simplesmente falaram: não, beleza, vamos manter. Se tá pagando, se tá vendendo, vamos manter. E é uma coisa que simplesmente nunca mais abaixou, né? Inclusive só piorava, né, mês após mês aí. E, cara, simplesmente isso daí também pra mim eu comecei a pensar: caramba, eu tô pagando muito caro no meu custo de vida. Aqui onde eu moro na Espanha, eu tenho um amigo que mora perto de mim, um amigo de infância também, que mora aqui. E aí eu bati um papo com ele, tipo, perguntava, sei lá, coisa de mercado, né? Quanto que ele gastava no mercado, quanto que ele gastava em energia, quanto que ele gastava no dia a dia dele, assim, pra sair. Cara, eu gosto muito de comida japonesa, e rodízio japonês e coisas do tipo. Até isso ficou muito caro no Brasil de um tempo pro outro, assim, sabe? De um período pro outro, assim, muito rápido. E aqui ele falava, ó, tô pagando isso daqui, ele mandava foto das coisas. E aí em 2023, eu vim, 2023? Foi 2023, eu vim pra cá como turista, assim, pra conhecer, pra viajar, pra aproveitar um pouquinho, assim, mais das minhas férias, né? E aí eu fui em mercado, eu vi como que era o dia a dia, a rotina e tudo mais e tal. E simplesmente eu falei, meu Deus, não faz sentido nenhum eu estar morando num lugar que é perigoso, né? Que eu posso ser assaltado a qualquer momento, que eu tô comprando as coisas de mercado e não é colocando o que eu quero realmente na cesta, né? E eu tô gastando pra caramba. Cara, eu tava gastando muito em termos de custo de vida, indo no mercado, fazendo coisas, indo na feira, indo no açougue, coisas do tipo assim, sabe? E, cara, eu via como que era aqui em termos levando meu amigo em consideração, né? E eu falei, meu, eu aqui morando em São Paulo, nessa situação, eu tô vivendo em euro, cara. Eu tô pagando o mercado em euro, eu tô fazendo tudo que eu fazia praticamente era em euro, porque dava ou o mesmo valor ou então passava em São Paulo, sabe? E aí isso daí também, cara, começou a apertar nos meus pensamentos assim de uma forma que eu pensei, meu, não faz sentido. Eu não tô tendo segurança, eu não tô tendo um prazer de ir no mercado e comprar as coisas que eu quero comer, porque simplesmente é extremamente caro e não faz sentido eu gastar esse dinheiro, então eu passava a vontade de querer comer as coisas assim. E isso daí também acabou sendo um problema pra mim, né? E aí eu vou entrar agora já no terceiro ponto, que é
qualidade de vida, que aí eu já fecho toda essa história aqui. A questão de qualidade de vida pra mim vai envolver todas as outras coisas. Questão de poder sair na rua com o celular na mão, por exemplo, e sair tranquilo. Cara, isso daqui pra mim, eu fiz intercâmbio em 2018, que eu falo um pouquinho também aqui no canal sobre esse evento na minha vida, mas depois que eu fiz esse intercâmbio, foi a minha primeira experiência fora do Brasil. Eu simplesmente pensava assim, eu tô fora do Brasil. Eu era adolescente, né, ali meus 18 anos mais ou menos, e aí eu, meio sem noção assim, eu falava, não, eu quero testar pra ver como que é andar com o celular na mão e com dinheiro na mão. E aí eu pegava, tipo, as notas de euro, né? Que na época não tinha cartão, era tudo em cédula. Aí eu, cara, andava na rua com o dinheiro na mão, sabe? Cara, ninguém nem olhava pra mim. De verdade, ninguém nem olhava. Andando de noite, com dinheiro na mão, com o celular na mão. Ninguém nem olhava pra mim, assim, de, pô, aquele moleque ali tá moscando, vamos pegar ele, sabe? E não tinha, ninguém nem olhava, sabe? Os caixas de sacar dinheiro, tudo na rua. Não é, tipo, dentro de uma agência que tem segurança, tem câmera e tudo. Cara, é simplesmente na rua, sabe? Do lado de um bar, por exemplo. Depois dessa experiência que eu tive, cara, eu pensei, meu, Brasil é doideira. Só que eu ainda era adolescente, né? Então não tinha como tomar nenhuma providência quanto a isso. E aí, eu casei, fui morar com a minha esposa, sabe? Fui evoluindo, assim, a questão de me tornar adulto, sabe? E no final das contas eu pensei, qualidade de vida aqui não tá dando. Não tem segurança, não tem preço bom, não tem lazer. E o lazer que tem é sempre com muita atenção, sabe? De, pô, vamos colocar tudo dentro de uma pochete, dentro da roupa, porque assim ninguém mete a mão, ninguém, sabe? Esse tipo de coisa assim. E agora, hoje em dia, eu tenho segurança, eu posso sair na rua tranquilamente, sem medo de ninguém me abordar ou coisa do tipo. Até mesmo pela questão da minha esposa, que por ser uma mulher. Hoje ela pode sair tranquila na rua também. Em São Paulo a gente tinha muito receio. Tem um parque do lado de casa que eu posso ir lá andar no parque. Eu vou botar uns takes aqui na tela também de como que é o parque para vocês verem. Cara, o parque é uma trilha com um monte de árvore, é extremamente natural, normal ir andar lá, né? Mesmo que não tenha ninguém, ainda assim tem segurança, sabe? Se fosse no Brasil isso, ia ser tipo cena de filme de terror que ia estar vazio sempre, porque ninguém ia confiar, ninguém ia ter coragem de andar num lugar desses. E, cara, hoje eu vou no parque, hoje eu tenho um rio aqui perto de casa que eu posso ir lá aproveitar um pouco, sabe? Hoje eu vou no mercado e eu compro as coisas que eu realmente quero, sabe? Eu posso simplesmente chegar lá e comprar com a tranquilidade, inclusive, de saber que eu vou gastar menos do que eu gastava no Brasil, comprando o que eu quero, sabe? Questão de aluguel. Eu posso fazer um vídeo também, se vocês quiserem, de custo de vida. Deixa um comentário aqui. Eu posso trazer um pouquinho dessa visão geral de como é morar numa cidade de interior aqui na Espanha, ou trazer um pouquinho dessa visão também de como é morar no interior, morando no exterior, morando em outro país. Deixa no comentário aqui se você tiver interesse por esse tipo de conteúdo também. No Brasil eu não tinha carro porque eu não via sentido de ter carro. E aí, inclusive, esse acaba sendo um dos pontos negativos, vamos colocar assim, de morar em cidade de interior, porque é extremamente necessário. Mas eu não tinha carro no Brasil, porque eu morava em São Paulo, não via como sendo necessário. E o custo de manter um carro no Brasil é extremamente alto. Gasolina é caro, IPVA é caro, tudo é caro, né, relacionado a carro. Até comprar o carro em si é muito caro no Brasil. E aí eu cheguei aqui, com 3 meses que eu tava aqui na Espanha, eu já comprei o meu carro. É um carro simples, com toda certeza, mas eu paguei muito barato no carro. É um carro que praticamente não tem custo, assim, de manter ele. Para vocês terem uma ideia, no custo anual dele de imposto, é, assim, um valor balela, sabe? Muito balela mesmo. Então, até mesmo para conquistar esse tipo de coisa, é muito tranquilo. Aí você pode estar pensando, pô, Pedro, mas e o SUS, né? Como que é a questão de hospital, saúde pública e tal? Cara, a saúde pública na Espanha é excepcional, assim, qualidade extrema. Meu filho nasceu aqui. Na maternidade, a gente ficou num quarto que parecia quarto de hospital particular no Brasil, sabe? Um quarto inteiro só pra gente, com atendimento toda hora. Era alguém, alguma enfermeira vindo ver minha esposa, ou vindo ver meu filho, ou trazendo comida para minha esposa, sabe? Então, assim, de verdade, qualidade de vida aqui é absurda de boa, sabe? Então é isso, esses foram os principais motivos que me fizeram sair do Brasil. Se você quiser deixar nos comentários aí também as coisas que estão passando pela sua cabeça, dos motivos que você enxerga que você quer sair do Brasil, cara, comenta aí também, vamos compartilha um pouquinho da sua história comigo também, só para eu te conhecer também um pouquinho mais. Mas é isso. Se você tiver interesse em mais conteúdo sobre imigração, sobre morar fora,
Se você tiver alguma dúvida em específica que eu possa te ajudar, cara, deixa também nos comentários, ou então me pede lá no Instagram, o @eu.pedrogalvão. Me pede lá, manda mensagem pra mim, que aí eu posso criar esses tipos de conteúdo pra você também, pra poder tirar as suas dúvidas de como é morar fora, de como foi tomar essa decisão. E se você gostou desse conteúdo, fez sentido pra você, pra sua história aí também, se inscreve no canal pra você acompanhar mais conteúdos assim, pra você também aprender muitas dicas de aprendizados de idioma, que é uma das coisas mais importantes quando você vai morar fora do país. Isso daqui é extremamente importante, tá? Então se inscreve no canal, eu vou deixar o link também aqui das minhas aulas particulares, se você tiver interesse, aulas particulares de inglês, tá? Então é isso, e eu te vejo na próxima.